Existem histórias antigas que parecem sussurrar através do tempo, relatos que atravessaram séculos preservados em manuscritos, tradições e narrativas, que ainda hoje despertam perguntas profundas sobre o passado da humanidade. Quando abrimos as páginas do Antigo Testamento, encontramos não apenas relatos espirituais ou ensinamentos religiosos, mas descrições de eventos grandiosos, civilizações esquecidas, decisões humanas dramáticas e acontecimentos que muitos acreditam ter moldado o destino do mundo. Mas a grande pergunta permanece: o que realmente aconteceu naqueles tempos? Será que estamos diante apenas de histórias simbólicas ou registros de eventos que, de alguma forma, marcaram a história humana de maneira definitiva? Para começar a entender esse mistério, precisamos voltar ao início, quando o mundo era descrito como um lugar recém-formado, cheio de possibilidades e também de perigos. Nas primeiras narrativas do livro de Gênesis, vemos surgir personagens que se tornariam símbolos eternos das escolhas humanas. Entre eles estão Adão e Eva, vivendo em um cenário perfeito chamado Jardim do Éden. Esse momento inicial parece representar uma era em que a humanidade ainda não havia enfrentado o peso das consequências morais e espirituais que viriam depois. Porém, logo percebemos que algo mudou. A narrativa bíblica descreve uma ruptura, uma escolha que teria aberto caminho para uma nova realidade marcada por sofrimento, conflito e busca por redenção. Esse ponto de virada é frequentemente interpretado como o início de uma jornada humana complexa, cheia de desafios e também de descobertas espirituais. À medida que as gerações avançam, o mundo descrito nas Escrituras parece se tornar cada vez mais turbulento. O crescimento da violência e da corrupção moral é apresentado como um fenômeno que se espalha rapidamente entre os povos antigos. Esse cenário leva a um dos eventos mais dramáticos de toda a tradição bíblica, o Grande Dilúvio. Segundo o relato, Deus decide intervir diretamente na história humana, trazendo uma transformação global que mudaria a Terra para sempre. Nesse contexto surge a figura de Noé, um homem descrito como justo em meio a uma geração corrompida. Ele recebe a missão de construir uma embarcação gigantesca conhecida como a Arca de Noé, destinada a preservar a vida durante a catástrofe que estava por vir. Muitos estudiosos interpretam esse episódio como uma narrativa simbólica sobre renovação e recomeço, enquanto outros acreditam que ele pode ter sido inspirado em eventos naturais reais, como grandes enchentes que marcaram civilizações antigas. Independentemente da interpretação, o impacto dessa história na imaginação humana é inegável. Ela fala sobre julgamento, sobrevivência e a possibilidade de reconstrução após a destruição. Após o dilúvio, as narrativas do Antigo Testamento continuam apresentando eventos que misturam espiritualidade e drama humano. Povos surgem, cidades são construídas e alianças são feitas. Entre essas histórias está a trajetória de Abraão, um personagem central que representa a fé, obediência e a ideia de uma promessa divina transmitida através das gerações. A jornada de Abraão atravessa desertos, desafios e momentos de profunda dúvida, mas também revela uma relação intensa entre o ser humano e o divino. Essa relação é marcada por pactos, sinais e decisões que moldariam o destino de povos inteiros. Mais adiante, encontramos relatos de cidades prósperas que desapareceram de maneira repentina. Um dos exemplos mais conhecidos é o episódio envolvendo Sodoma, descrita como um centro de riqueza e influência, que teria sido destruído por fogo vindo do céu. Esse evento continua sendo objeto de debates entre arqueólogos, teólogos e historiadores. Alguns sugerem que fenômenos naturais, como impactos cósmicos ou atividades geológicas, podem ter inspirado a narrativa. Outros veem nesse relato uma mensagem moral sobre responsabilidade coletiva e as consequências das escolhas humanas. Independentemente da perspectiva, o episódio reforça a ideia de que o mundo antigo descrito nas Escrituras era cheio de acontecimentos extremos e transformadores. Outro ponto fascinante surge quando observamos as histórias de liderança espiritual e libertação. Séculos depois das primeiras gerações, o povo de Israel enfrenta períodos de escravidão e opressão. Nesse contexto surge a figura de Moisés, um líder que, segundo a tradição, conduziu seu povo para fora do Egito, em uma jornada marcada por milagres e desafios. O evento conhecido como o Êxodo representa não apenas uma migração física,
mas também uma transformação espiritual profunda. É nesse período que surgem leis, princípios e estruturas sociais que influenciariam culturas por milênios. A travessia do deserto, a entrega dos mandamentos e a busca por uma terra prometida formam um conjunto de narrativas que continuam inspirando reflexões sobre liberdade, fé e identidade coletiva. Ao analisarmos esses relatos em conjunto, percebemos que o Antigo Testamento não é apenas uma sequência de histórias isoladas. Ele funciona como uma grande narrativa sobre a experiência humana diante do desconhecido. Cada geração descrita enfrenta dilemas diferentes, mas todos parecem ligados por um fio comum: a busca por sentido e a tentativa de compreender o papel do ser humano no universo. Civilizações surgem e desaparecem, líderes se levantam e caem, eventos extraordinários acontecem e deixam marcas profundas na memória coletiva. Alguns desses acontecimentos são descritos com detalhes tão vívidos que muitos leitores se perguntam se podem ter sido inspirados em fatos históricos reais. Outros são interpretados como metáforas poderosas sobre a condição humana. Essa mistura de história, espiritualidade e mistério é justamente o que torna o estudo desses textos tão fascinante até hoje. À medida que avançamos pelas páginas antigas, percebemos também um tema recorrente: a ideia de que o passado guarda segredos que ainda não foram totalmente compreendidos. Manuscritos antigos, tradições orais e descobertas arqueológicas continuam revelando pistas sobre como viviam os povos descritos nessas narrativas. Algumas dessas pistas confirmam aspectos culturais e geográficos mencionados nos textos. Outras levantam novas perguntas que desafiam interpretações tradicionais. Esse processo de descoberta constante mantém viva a curiosidade sobre o que realmente aconteceu naqueles tempos. Será que estamos apenas começando a entender a dimensão histórica dessas histórias? Ou talvez o verdadeiro valor delas esteja justamente em sua capacidade de provocar reflexão, independentemente de sua natureza literal ou simbólica? O fato é que essas narrativas continuam influenciando bilhões de pessoas ao redor do mundo. Elas moldaram religiões, inspiraram obras de arte, influenciaram sistemas legais e contribuíram para a formação de identidades culturais inteiras. Isso mostra que, independentemente da forma como interpretamos os eventos descritos, o impacto do Antigo Testamento na história humana é incontestável. Ele funciona como um espelho que reflete tanto as esperanças quanto os medos das civilizações antigas. E talvez seja exatamente por isso que continuamos voltando a essas páginas em busca de respostas. Porque nelas encontramos perguntas que ainda fazem sentido hoje. Perguntas sobre origem, destino, justiça, propósito e redenção. Ao refletirmos sobre os segredos perdidos do passado, percebemos que a linha entre história e mistério nem sempre é clara, e talvez nunca seja. Cada nova descoberta arqueológica, cada novo estudo linguístico e cada nova interpretação teológica adiciona uma camada a esse grande quebra-cabeça. É como se estivéssemos montando lentamente a imagem de um mundo que existiu muito antes da história registrada, como a conhecemos. Um mundo onde decisões humanas e crenças espirituais se entrelaçavam de maneira intensa, criando narrativas que atravessariam milênios. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que os relatos do Antigo Testamento descrevem eventos históricos que realmente aconteceram? Ou vê essas histórias, principalmente como ensinamentos simbólicos sobre a vida humana? Escreva nos comentários o que você pensa sobre esses mistérios antigos. Sua participação é essencial para manter viva essa discussão fascinante. Se você gosta de explorar temas como história bíblica, civilizações antigas e eventos que podem ter moldado o destino do mundo, então não esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos profundos e investigativos como este. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios, porque ainda existem muitos segredos escondidos nas páginas antigas das Escrituras, esperando para serem descobertos.